Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, gravando mais um vídeo. Hoje, o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde 1968, estudando a ciência espírita, a religião espírita e a ciência do direito, sempre nas suas purezas, sempre com livros seguros, sempre com muita ética, com muita dedicação, uma média de 4 horas por dia de muita leitura, de muitas reflexões, 20 horas de prática. E já se vão 49 anos, todo dia fazendo isso. Quando Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, Jesus mostrou para nós o projeto que ele fez para nós. Para entendermos a lei de Deus, você tem que estudar o conjunto. Não adianta você pensar um assunto, por exemplo, pensar o perdão, você não vai resolver nada. O que adianta você falar que perdoa, mas não tolera, não tem paciência? Perdão não tem 3 Is, 3 Ps, 3 Os, não tem nada. Para você entender a obra de Deus, você tem que estudar ela no conjunto e começar a se reformar de forma pedagógica, quer dizer, disciplinada, com didática, com eficiência. Hoje nós vamos nos apegar no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Se vocês verificarem, as bem-aventuranças é um projeto de reforma. Não existe pensar um assunto em separado. Não existe isso. Você é igual à saúde, você tem que cuidar do corpo inteiro, da mente e do corpo. Então, nós temos que aprender que a reforma também é uma reforma integral, para que você integralmente se dedique à obra do Senhor, o qual você é filho. Senhor, que eu estou falando, Deus. Então vamos começar pelo assunto importantíssimo que fala aqui. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. A misericórdia, diz o Evangelho, é o complemento da doçura. Então, olha como é que uma coisa depende da outra. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. É um encadeamento. Isso que é estudar. Estudar é o conjunto da obra. Você tem que estudar o conjunto da obra. E depois vai aplicando em você com doses didáticas, homeopáticas. Mas tem que ser diária isso. A misericórdia é o complemento da doçura. Então, você já sabe o que é ser doce, manso. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então aí é que nós vamos entrar com esse aspecto. O que é o esquecimento? É você estar com o espírito preparado para receber as agulhadas, as críticas, e naquele momento ali você já esquecer, não no sentido falso, esquecer no sentido de estar perdoando, sabendo ouvir o companheiro, a companheira, e trabalhando para que isso seja um trabalho harmônico. Se tudo que você ouve você rebate, tudo que você ouve você volta com crítica, pior ainda, você está incrementando uma guerra. As partes vão ficar nervosas, não vão se falar, ou então vão se odiar. Não, o Evangelho vai nos ensinar a trabalhar isso aí. E no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação. Preste atenção nisso, isso é importante. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação. E nós ainda temos ódio, temos rancor. Nós temos muito isso ainda. Não é? Você quer ver o rancor? Você está lidando
abraçando o irmão de religião, aí se abraçam, experimenta fazer uma crítica. Ah, meu irmão, acaba toda aquela suavidade. Então é sinal de que não se estuda o evangelho, não se pratica nada. Quando você fala alguma coisa que a pessoa não gosta e ela reage desse jeito, ela não tem evangelho. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansietude e de caridade. Caridade está lá o conceito no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Perdão das ofensas. Esquecimento. Vamos agora, há na prática do perdão, diz o Evangelho, há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com o seu ódio além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz, morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. Olha a explicação do Espiritismo. Que a vida continua. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, que é um outro assunto muito importante, mas que está ligado a isso aqui. Quando você está nessa sintonia de só falar mal, de estar saindo de você só veneno, só ódio, e você ainda pior veste aquela vestimenta do cordeiro, quer dizer, tudo falso, né? Você sabe que os espíritos que não gostam de você estão ali trabalhando isso aí. E aí tem tudo para se iniciar um processo de obsessão gravíssimo, podendo chegar à subjugação e à possessão. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Então está em Mateus. Olha o que Jesus disse, vai lá e faz o acerto, faz a lavagem da sua alma, faz o acerto que você precisa fazer com você e com seus irmãos, seus semelhantes. Depois vem oferecer alguma coisa, porque aí o cordeiro está coerente com o seu modo de vida. Jesus quis dizer que nós não estávamos mais sendo hipócritas. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Então aí ele deu o conselho para que não julgasse, não fizesse acusações indevidas, não apontasse os defeitos de ninguém, a benevolência. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro. Vós lhe perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso queria dizer que Pedro tinha que se reformar para não mais ficar melindroso ao receber as palavras, as acusações, aprender a perdoar. Mas a perdoar é um sistema muito complexo, que para isso você precisa estudar todas as bem-aventuranças que estão traduzidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, não esqueceis jamais que, tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, estudai e preparai esse campo, preparai o campo do seu coração, da sua mente, plantando boas árvores para dar bons frutos. É por isso que você tem que estudar. E o estudo demora, às vezes, 8, 10, 15, 20 anos para você fazer essa limpeza dentro de você, começando a construir no próprio espírito seu um novo espírito, um novo homem integral, uma nova mulher integral, com todos esses conhecimentos
que o cristianismo trouxe para nós. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, olha só, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos. Então, como é que você vai ser indulgente se você não estudar a obra completa? Se você não souber como é que vai fazer o método para fazer essa mudança dentro de você, no pensamento, nas ações, como é que você vai fazer isso? Só estudando. A indulgência não vê os defeitos de outrem. Como é que você vai treinar isso? Ou, se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão da pessoa. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, em vez de cada vez botar mais fogo na fogueira. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não tereis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando não abrireis vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Esse aqui é a disciplina que nós temos que aprender a fazer. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A medicina hoje já chegou a essa conclusão. Quem é doce, quem é respeitador, quem é cumpridor da lei, quem começa a se educar, os hormônios que ele joga no organismo são os hormônios da paz, da harmonia, a endorfina. São hormônios que fazem bem ao corpo. Quando ele fica ao contrário, fala mal de todo mundo, olha para ver os defeitos de todo mundo, sempre agitado, ansioso, agressivo, ele está jogando hormônios que fazem mal à saúde, que vão fazer surgir doenças mais graves no seu corpo. Então, o Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Então você tem que estudar a caridade. Não é dar o dinheiro. Caridade é benevolência, indulgência. Ser educado no sentido profundo da palavra, no sentido pedagógico da palavra. O educado é sempre respeitador de tudo e de todos. É esse o Evangelho de Jesus. Foi isso que Jesus veio mostrar para nós. Que essas ferramentas trabalhadas em nós vão nos fazer um espírito melhor. E que não se junta ou não se ajunta ações terríveis, como nós sempre estamos ajuntando, de criticar, de falar, de brigar, de ser azedo, de ser inconveniente, complicado. Esse capítulo da misericórdia está falando como nós nos tornarmos misericordiosos. Porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Isto é que é a conclusão deste capítulo. Nós temos que aprender a estudar isso, e para estudar isso não tem nada melhor do que começar com Mateus, Lucas, Marcos, João, as cartas de Paulo e as obras espíritas. Um grande abraço, sejamos misericordiosos, mas de verdade,
em todos os momentos de nossa vida. Muita paz. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito